O tempo chegou, irmão. Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus por cada um de vocês aqui. Vocês estão no melhor lugar. Amém? Glória a Deus. Estamos em mais uma edição do nosso momento, nosso culto Empreender. Aniversariante hoje na casa. Glória a Deus. E uma palavra específica para você que é empreendedor, seja lá em qual atividade, qual ramo, qual segmento, seja lá se você é empreendedor porque você já tem um CNPJ ou porque você empreende no CNPJ alheio, para você que também é funcionário, também para você que tem aquele desejo no coração, aquilo que Deus tem plantado no seu coração, amém? Então, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite de hoje, por esse encontro marcado por Ti, Senhor, nesse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor me escolheu para ser instrumento Teu nessa noite, por palavras específicas, para pessoas específicas, Pai. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Alcança, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor quer alcançar. Os sonhos e os projetos guardados, escondidos, agora terão uma nova rota, Pai. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmão. Louvor, pode sentar. Logo, logo a gente chama novamente. Deixa só preparar aqui meu radar. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia como manual, o manual da vida, não tem livro melhor também como direção, né, para nossa carreira, como direção para os nossos negócios. Ele é mais que completo e nós temos a oportunidade de ter diversos insights, diversos ensinamentos. E quando nós temos a oportunidade para um momento como esse, é até um pouco difícil, diante de tantos e tantos insights, né, de tantos e tantos ensinos, preciosos ensinos, a gente separar ali alguma dessas palavras, mas Deus ele tem ele sempre nos prepara antes e Ele nos dá uma visão, nos prepara para aquilo, para esse momento. E essa palavra Deus já me deu há uns 2 anos atrás, e essa palavra foi quem permeou o nosso retorno para Araripina, mas como a palavra se renova, cada vez que você se debruçar sobre ela, ela vai te dar uma nova revelação. E glória a Deus por isso, porque quando nos meus momentos de estudo e por todos os ângulos e por todas as abordagens onde eu queria chegar, o Senhor me mostrava o livro de Neemias. Mas calma aí que ainda não vamos chegar lá, tá? E eu vou falar assim, a forma tão complexa que é o livro de Neemias, os ensinos que ele nos traz, ensinos sobre liderança, ensinos sobre governo, ensinos sobre disciplina também, como subserviência e alinhamento com a liderança. Eu pude pensar aqui 3 insights para trazer nessa noite, para acrescentar a sua vida, acrescentar na sua carreira, para você que, como eu falei, que ainda, já aquele que já empreende em algum segmento, mas também para você que tem um sonho, que Deus te depositou, Deus vem te despertando com algumas, com problemas santos e ideias, né? Você que também é como funcionário, trabalhador, né, carteira assinada, ou então até você que é funcionário público, Deus ele nos dá problemas que serão que nos projetarão mais adiante, amém? E nós vamos seguir, né? Mas antes disso, eu quero só fazer uma breve, né, uma breve entrada sobre posicionamento, sobre sensibilidade e posicionamento. Nós, e o nosso desafio, muitas vezes, como profissional, assim como eu falei, Deus ele
ele nos traz, né, gigantes a todo momento, nos mostra desafios para que aquilo seja ponte para o nosso sucesso. E assim foi com Davi. Davi, né, a palavra nos conta que ele apenas como cuidador de ovelhas, enquanto seus irmãos lutando no exército dos filisteus, então Davi foi, a pedido do seu pai, apenas para um rápido favor, para deixar mantimentos. E naquele momento onde Davi cumprimentava os seus irmãos, Davi ouviu ali os gritos de Golias. Golias em que tinha uma rotina que a todos os dias assolava o povo, né, com ameaças, assolava o povo trazendo medo. E ali Davi ficou atento. O rei logo, até então, desafiou para aquele que desejasse, na verdade aquele que se dispusesse a desafiar Golias para uma recompensa. Davi, ainda sem acreditar, com tamanha recompensa, Davi se dispôs, encontrou ali algumas objeções, até mesmo seus irmãos que ouviram e disseram: você é louco, como pode você? Não, apenas eu posso ouvir, posso saber qual é essa recompensa, né? Mas a Bíblia conta que Davi partiu para aquele desafio, abraçou aquele desafio, partiu para cima do gigante e obteve vitória. Vitória essa que projetou Davi não só com fama, mas também, né, com honra, com honrarias. Projetou Davi também com provisão, né? E Davi também depois se mostra misericordioso, bondoso, generoso. Amém? Eu fiz essa observação em Davi, antes mesmo de até entrar no livro de Neemias, em comparação de Davi ao empreendedor. O empreendedor que, debaixo de uma visão que Deus o deu, com a coragem que muitas vezes a gente não sabe nem de onde surgiu, um desafio, muitas vezes a gente parte para cima de um gigante, e mesmo diante de tantas e tantas objeções e de tantas e tantas palavras, pessoas que não acreditam, né, na nossa caminhada, na nossa capacidade, mas Davi entendeu que não é com a força do braço. E assim é a nossa maior desafio, obviamente estando sensível a Deus, sensível para aquilo que Deus tem nos mostrado, entender que não é com a força do nosso braço em si, né, nós lutaremos com a coragem e com a força e com o vigor daquele que nos comissionou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como eu vejo Davi como o empreendedor, assim como eu vejo nesse versículo, na posição de Davi, esse empreendedor, esse vitorioso, eu posso também ver aquele que fugiu dos seus problemas, aquele que não teve tamanha coragem, aquele que por horas se escondeu e que adiou. Eu vou falar assim, adiou, porque muitas vezes acontece no nosso dia a dia, né? Quantas e quantas vezes a gente foge de algo, adia as nossas vitórias. Sem problema não haverá vitória. Sem algo para que a gente possa solucionar, não haverá vitória. Eu falo isso porque na trajetória dos negócios, na nossa trajetória até mesmo como profissional, os problemas eles são inevitáveis. E são eles, e essa resolução desses problemas é que nos projeta para o nosso destino profético. Amém? E no livro de Neemias, né, como eu havia antecipado que nós estaríamos tirando aí esses insights, eu vou pedir, sim, que você abra, mas primeiro eu quero te dar um contexto, né? Neemias, ele era um judeu que viveu no tempo aqui de 450 a.C., no século V, né? E Neemias, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, primeiro. O rei Artaxerxes, uma das bases históricas mostram que ele possuía características centralizadoras. Ele era defensor da continuidade administrativa, manutenção da paz, da tolerância religiosa. Ele era o líder, o principal líder, e governava sobre a província que incluía a região da Judéia.
onde era localizada, onde está localizada Jerusalém. Amém? E já em Neemias 1, você pode abrir, a nossa mídia também vai projetar. Neemias 1, versículo 2, eu quero ler para você também. Na minha versão está escrito, eu tenho versão NVI aqui, que foi no qual está sendo projetado, eu vou ler para você. Hanani, um dos seus irmãos, veio me visitar, um dos meus irmãos, veio me visitar, com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam, versículo 3, as coisas não vão bem para que os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Sabe, nesse contexto, né, os muros sendo queimados, as portas sendo queimadas e os muros derrubados, era a total exposição, vou falar dessa forma, exposição, né, ao inimigo de Jerusalém. E já nessa entrada, já nesse versículo, né, ao ler essa palavra, me mostrou que, diante de uma conversa, uma breve conversa, e um problema que foi apresentado ali a Neemias que estava numa posição confortável, copeiro do rei, acredito eu sim que Neemias ali, naquele palácio, desfrutava de algum conforto, desfrutava de uma vida, talvez, né, ali, de certa forma, que não... Já o topo, né, de alguém que, como servo, conseguiu chegar ali ao ponto do rei. Eu faço uma leitura como se nós estivéssemos hoje como assessor, por exemplo, ali como morando no palácio, né, um palácio de um governante, como assessor direto de um governante, servindo a esse homem. Amém? Então, Neemias, sensível ao Senhor, a palavra diz, ainda no versículo 4, né, que quando ouvi isso, sentei-me e chorei diante de alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias, né, na verdade eu vejo Deus falando ao coração do homem através de pessoas, e muitas vezes nós estamos em situações, nós estamos em oportunidades, seja em reunião de negócio, seja até mesmo em momentos ali, momentos de descontração, e nos chega ao conhecimento problemas, nos chega a conhecimento situações, nos chegam a conhecimento ideias, o Senhor mostra ideias através de pessoas, e muitas vezes nós não estamos sensíveis para aquilo que o Senhor está falando, nós não estamos sensíveis para as oportunidades, amém? E Neemias, eu vejo que ele foi rápido, né, a ponto de entender aquela situação e ver ali uma oportunidade e tomar para si uma responsabilidade de ser um agente transformador do seu povo, de ir lá e resgatar a honra do seu lugar, já que os muros e os portões eram uma questão de honra para o povo dele, né? Neemias orando ao rei, orando a Deus para acessar o coração do rei. O versículo aqui nos mostra que no capítulo 2, onde Deus dá essa oportunidade a Neemias, ele diz assim: no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei, nunca tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com medo, mas respondi, versículo 3, que o rei viva para sempre, assim como era saudado o rei pelos seus servos. Como meu rosto não parecia triste, a cidade onde foram sepultados os meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Naquele momento, o rei, percebendo em Neemias essa tristeza, mas eu acredito que essa percepção ela chegou um pouco antes. Chegou justamente pela alegria, e a ausência dessa alegria despertou o interesse do rei.
como a palavra mostra que Neemias era alegre, eu creio sim, naquele funcionário, naquele servo, né, como é dito, mas naquele funcionário trazendo para o mundo real, para o dia de hoje. O mundo real foi mal. Mas nos dias de hoje, aquele funcionário entusiasmado, aquele funcionário que está ali sempre atento, aquele trazendo soluções, buscando ser realmente ali como o braço direito, buscando soluções, amém? E o rei agora, né, usado por Deus, porque eu creio nisso, né? Como nós oramos, eu e minha esposa me ensinou isso muito cedo, nas nossas orações, favor de Deus e favor de homens. E Deus, Ele usando homens para favorecer, até então, essa visão que Ele deu para Neemias. Neemias aproveitou essa oportunidade, né? E na verdade, né, ele aproveitou a oportunidade, mas eu vou falar aqui, o rei ainda complementa, né? O que é que deseja que eu faça? Perguntou o rei. E eu respondi, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados são sepultados. O rei, com a rainha, sentado ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, o quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Como eu falei agora há pouco, o rei, naquele momento, sendo usado por Deus, e Neemias pronto para aquela oportunidade. Neemias estava convicto de que aquele era o momento que Deus preparou para ele. Certamente, Neemias já tinha se programado para isso. Sabe, quantas vezes a gente está orando por algo, a gente está acreditando, está confiando, está pedindo, está clamando por algo, mas nós não nos preparamos. E quando chega a oportunidade, nós vemos, na verdade, essa oportunidade passar por despreparo ou por estar distraído diante dessas situações. Dois aspectos importantes nas Escrituras também, que eu posso apontar aqui, seria o alinhamento. Neemias, ele dividiu a visão com o rei. Ele mostrou ali o seu projeto. Certamente o rei viu em Neemias essa posição de governo. Certamente o rei viu em Neemias essa confiança que ele agora faz jus, por se posicionar, por chamar para si essa solução. Neemias, agora alinhado totalmente com o rei, né? E eu entendo isso quando abordei sobre o planejamento, daquilo que Neemias planejou, daquilo que Neemias se preparou para que no momento em que a chave virasse, a Escritura disse também, se lhes parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província a oeste do rio Eufrates, como instrução para que eles permitissem que viaje em segurança por seus territórios até chegar em Judá. Neemias já tinha estudado o trajeto, ele já sabia por onde ia passar, ele já sabia algumas das dificuldades que poderia enfrentar. E mais que isso, Neemias, sabendo que iria, e estava ali sim partindo para a reconstrução dos muros, Neemias pediu ainda ao rei, pediu para o rei para que levasse a Asaf, o administrador da floresta, uma carta para que ele fornecesse a madeira que seria utilizada para a construção. Falou também sobre os governadores das províncias do oeste do rio Eufrates, e, além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para que pudessem escoltá-lo até o seu destino e durante essa missão. O planejamento de toda essa missão que foi designada por Deus para Neemias, acredito eu que começou lá atrás, no jejum, na oração, no clamor ao Senhor, quando ele, sabendo daquilo que o seu povo estava passando. Se você não sabe, mas o exílio babilônico foi a mais cruel, né, crise até então, onde as Escrituras contam que as mulheres, as mães, matavam crianças para comer
as suas carnes, na verdade comiam os mortos. Foi um tempo realmente onde muitas vidas foram ceifadas e um tempo realmente de perseguição. E Neemias foi ali, se levantou para dar um baixo naquela situação. Quantas e quantas situações estão assolando, muitas vezes assolando dentro da nossa casa, mas dentro da nossa empresa, estão assolando a nossa sociedade, sabe? E muitas vezes nós estamos distraídos com outras e outras coisas, e tantas coisas muitas vezes ilícitas, mas perdemos a oportunidade de nos posicionarmos, perdemos a oportunidade de contribuir com a nossa sociedade, perdemos com a oportunidade também de ser canal de Deus para aquela gente. Aleluia. Você está aqui ou já foi para casa? Neemias foi estratégico e intencional. Neemias, já em Jerusalém, ele percorreu a cidade, fez o levantamento, mantendo descrição e silêncio. Ele chegou, ainda a palavra fala que foram 3 dias de viagem, e chegou em Jerusalém, naquele momento já percorreu na calada da noite a toda a cidade, buscando fazer o levantamento de todo o seu povo, de toda a estrutura e dos povos que ali estavam, das tribos que ali residiam. E levantando, Neemias foi até os oficiais da cidade, já um tempo depois, no versículo 16 fala que os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois eu não havia contado os meus planos a ninguém. Neemias, ciente daquilo que Deus tinha confiado a ele entendeu que precisava naquele momento ficar em silêncio, que Deus daria sim a oportunidade, o momento certo para comunicar e mostraria as pessoas certas que ele teria que comunicar. Então, ele reuniu os oficiais, né, os sacerdotes, os nobres e outros povos, né? Então lhes disse: vocês sabem muito bem a terrível situação em que estamos. Jerusalém está nas ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos construir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e animados para realizar essa boa obra. E as escrituras mostram a visão tomando forma. O engajamento das lideranças locais, agora diante de uma visão, essa visão é estabelecida por Deus para Neemias. Essas pessoas foram influenciadas, trouxeram para si aquela visão e partiram realmente para a execução. Já no terceiro insight, quando diante das escrituras nos mostram ali sobre as objeções que Neemias sofreu, uma coisa que eu pude perceber aqui foi o foco dado a Neemias para aquela visão, para aquela missão no qual ele foi confiado. E em nenhum momento Neemias se deixou levar por tanta tormenta e por tantos ataques. E muitos são os desafios para quem empreende. Creio que todos nós, em algum momento, nós já fomos confrontados quando, diante de um projeto, diante de algum sonho, ou aquele desejo que nós temos, ou alguma missão na qual nós estamos desejando, na verdade, eu falo missão, mas uma tarefa que nós estamos desejando executar, e em algum momento nós compartilhamos isso com alguém e levamos ali um balde de água fria, ou palavras negativas que querem, de fato, nos neutralizam, nos entristecem. Acredito que não foi só eu, mas alguns de vocês aqui já tiveram essa experiência, da gente, sabe, pessoas queridas, pessoas que estão à nossa volta, da gente compartilhar sonhos, visões, compartilhar projetos, e naquele momento a gente receber, até mesmo ser hostilizado.
E assim foi Neemias, hostilizado diante dessa visão que Deus deu. Mas o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. O Deus que dá a visão, Ele dá dupla honra. Sabe, quando você está confiante naquilo que Deus te confiou, quando você está confiante em quem está fazendo e por que você está fazendo, é diferente. Quantas e quantas vezes a gente tenta partir para algo com a força do nosso braço, e sim, com a força do nosso braço é muito mais pesado. Mas quando a gente está com o Senhor, debaixo de uma palavra, debaixo de uma visão, quando a gente faz como Neemias fez lá na frente, quando eu falei, Neemias orou, se consagrou, jejuou, apresentou ao Senhor, esteve sensível para as direções que Deus deu. Sabe, Deus falou com Neemias não só através dos seus irmãos, mas creio eu que Deus visitou Neemias a todos os dias, até que se cumprisse aquele momento com o rei. Deus foi mostrando passo a passo, Deus foi montando cenários, e Neemias conseguia ver todos os dias, a cada passo a ser dado. Quando o dia D chegou, Neemias sabia tudo que tinha que fazer, porque ele já esteve ali antes. Planejamento que nós não temos, muitas vezes, quando nós vamos realmente executar algo, começar algo. Eu estava, dentro desse estudo, eu fui para uns dados do Sebrae, um dado ainda de 2014, e o Sebrae, um levantamento mostra que 24,4% das empresas fecham as portas em menos de 2 anos de existência. E esse percentual chega a 50% em menos de 4 anos. E quando a pesquisa aprofundou, a pesquisa foi detalhando ainda mais, chegou à conclusão que, ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não levanta informações importantes para o seu mercado, como clientes, concorrentes, fornecedores. Mais da metade não realiza o planejamento estratégico antes do início das atividades. A gente, muitas vezes, Deus nos dá uma visão, mas a gente não se prepara para aquilo. Acha que Deus, Ele não quer de nós uma contrapartida. Se Ele nos confiou algo, se Ele nos deu essa visão, se Ele nos deu esse projeto, se Ele pôs no nosso coração, se Ele está incomodando por algo, cabe de nós, sim, a nossa parte, a nossa ação. Foi assim com Neemias. A ação de Neemias não poupou, não mediu esforços, e disse ao rei: eu quero cartas, eu quero recomendações. Manda para mim também alguém para me proteger. Sabia do que viria pela frente. Amém? Neemias, ainda diante dos ataques, desses seus ataques, chegou, na fase ainda de andamento da obra, Sambalate se levanta contra Neemias, e os ataques começavam, levantando conversas, conversa fiada, fofoca, levantando contenda até mesmo contra o povo, onde o povo, em alguns momentos, as mulheres, as esposas daqueles que estavam ali trabalhando na obra, foram questionar seus esposos pelas suas ausências, questionar o projeto em si, tudo isso infiltrados ali, até então infiltrados, levantando essas informações. E assim é dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas tarefas. Quantas e quantas vezes pessoas são levantadas ali para, de certa forma, para atrapalhar aquilo que muitas vezes quando vê o resultado, está indo bem, quando vê o engajamento, o povo junto, as pessoas que se levantam muitas vezes, que dão as costas, ou então que abandonam o projeto, que não confiam, e ainda de não confiar, ainda contamina outras pessoas. Aleluia, aleluia. Sabe, quando eu falei das pessoas que muitas vezes nos desestimulam com as suas opiniões, não leva a mal, não são pessoas que querem muitas vezes o nosso mal, e eu entendi isso muito rápido, entendi isso muito cedo. São pessoas que querem o nosso bem, nos querem viver livre, longe de frustrações, mas o que é prioridade para nós, não é prioridade para eles. Aquilo que foi nos dado como visão, não foi dado para eles, sabe, aquilo que Deus está confiando para nós, apenas para nós. Nós temos que estar convictos, e fechar nossa boca para aquilo que Deus confiou, sabe, no momento certo. Sim, as pessoas no momento certo, elas vão ver, mas quando as coisas elas são feitas no secreto, elas podem ser muito mais rápidas,
sabe, muito mais rápidos, com menos objeções. Aleluia, aleluia, aleluia. E já no capítulo 4, quando, aqui abordando as objeções e as hostilidades que Neemias sofreu, né? No versículo 1, Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus, disse na presença dos seus companheiros e dos seus oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginas que serão capazes de construir o muro em um dia só, porque oferecem algum sacrifício? Sabe, ainda no versículo 3, pulando aqui, Tobias fala, estava ao lado ainda de Sambalate, fala: basta uma raposa subir lá, e o muro, e esse muro de pedra desaba. Eu entendo que naquele momento ali, como uma roda de escarnecedores, as pessoas estavam ali reunidas, desdenhando, reunidas, baixa o retorno só um pouquinho, mesa, por favor. Estavam ali reunidas para criticar, enquanto os outros trabalhavam. Já começou errado, já está errado por aí. Olha só, quanta gente empenhada diante de uma visão, diante de uma missão, buscando sim ali o resultado final. Outros se reuniam para criticar, e quantos nós não somos vítimas disso no dia a dia? Pessoas que não entendem, certa vez não querem, não nos querem ver vencendo o processo. Amém? Eu ainda pego aqui uma parte aqui do versículo 14, onde diz, onde Neemias, né, examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem porque seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas esposas e seus lares. Neemias aqui reforçou a visão que ele tinha recebido, reforçou a visão que outrora ele já tinha falado para o povo, quando buscou o engajamento, buscou a adesão do povo para a construção. E nesse momento Neemias se posiciona para relembrar o povo, sabe, relembrar o povo, trazer de volta a visão. Me faz lembrar daquele versículo onde diz: escreve a visão, para aquele que passar correndo, veja. Toda vez que eu vejo esse versículo, escreve a visão, diante aqui dessa posição de Neemias, eu olho e vejo na prática disso, muitas vezes em nossos negócios, muitas vezes em empresas. Eu vi isso já em clientes. Amém? É um painel de planejamento estratégico, onde está ali, não é só a visão e a missão da empresa, mas estão ali todos os passos a serem dados, estão ali todos os materiais, todos os recursos que serão necessários, estão ali, cada passo a ser dado, um planejamento estratégico daquilo que nós vamos fazer, para que todos que estão à nossa volta, todos que estão nesse projeto, eles estejam convictos daquilo que nós temos que fazer. Mas voltando aqui, quando Neemias se posiciona para mostrar novamente a visão, ele anima novamente o seu povo, ele traz novamente uma consciência do propósito. E quando eu falo em consciência do propósito, né, quando muitas vezes nós subimos aqui e falamos da visão que nós temos, eu lembro disso, a visão que nós temos para essa igreja, de como nós vemos essa igreja para essa próxima estação, para esse novo tempo, sabe, a visão que está no coração do nosso pastor para esse tempo, para alcançar essa cidade. Muitas vezes, esse vídeo, não é por acaso que esse vídeo, do pastor Edilson aqui, ele é transmitido a cada começo de novo culto, é para que você esteja cada vez mais convicto, entendendo a visão. Essa é a visão que Deus deu através de nossos líderes, Deus está dando para a nossa liderança, para essa cidade, uma igreja forte que vai transformar essa cidade, que vai transformar famílias fortes,
lares fortes e uma sociedade forte. Amém? Não é por acaso, e glória a Deus que eu e você somos participantes disso, amém? Enquanto somente houver correção, não haverá transformação. Se Neemias aqui nesse momento fosse até o seu povo apenas com uma correção, porque alguns estavam desanimados, porque alguns ali não estavam mais correspondendo, não estavam com a mesma energia, ele não teria a mesma adesão, ele não teria o mesmo entusiasmo, ou a volta desse entusiasmo. Neemias relembrou a visão. Sabe, eu gosto de um pregador que diz o seguinte, que essa frase não é minha, é dele, e ele diz o seguinte, uma explicação clara para isso, é quando nós vemos, por exemplo, o poder público através da polícia, que sobe o morro. Ele sobe o morro, fecha a boca de fumo, tiro para lá, tiro para cá, bomba, bum, 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 e a transformação não acontece. A transformação não acontece, a polícia desce, e amanhã uma nova boca de fumo está lá, um novo endereço, novos traficantes, mas aí sobe o missionário, sozinho, muitas vezes não sabe nem falar, com a Bíblia debaixo do braço, e ele leva uma visão. Ele leva uma visão de futuro, uma visão de transformação, ele leva ali uma esperança, e pessoas que naquele momento estão numa condição que muitas vezes eles lutaram para estar ali, porque se você pensa que é fácil, você pensa que um traficante ele chega por acaso, não, ele é conquistado, ele é educado para aquilo. Eu vou falar educado, obviamente, porque uma cultura própria ali é instaurada, e a gente vê isso nos filmes, uma cultura própria que induz as crianças, mostrando que aqueles homens, eles que têm o poder, eles que têm o respeito da comunidade, e essas crianças vão desejando aquilo, vão desejando, olha a visão que eles têm, olha a visão, olha, eles que são respeitados, eles que têm poder aquisitivo, mas aí entra a palavra e restitui o tempo perdido, o tempo de engano, transforma não só o traficante, transforma a sua casa, e agora aquele homem que estava lá, agora ele é um grande ministro, falando dos feitos do Senhor, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por os homens e mulheres de Deus, sabe, que estão corajosos aí, subindo, entrando em lugares inóspitos, que eu e você não entramos, sabe, que... E muitas vezes assim, nós nos deparamos aí por falta de sabedoria. Quantos, foi o meu caso, quando não conhecia essa palavra, quando não conhecia o Senhor, criticava um homem desse, criticava um ministério. Nós não estamos aqui para isso, para ser juízes, amém? Nós estamos aqui sim, para apoiar, é para isso que o Senhor nos prospera, para que nós sejamos participantes, onde a gente não consegue ir, mas que a nossa generosidade consiga, amém? Vamos seguir. Aleluia, estou concluindo. Aleluia. Sabe, voltando para os ensinos, para os insights que eu pude tirar aqui do livro de Neemias. Aleluia. Sabe, quando você de fato, quando você não tem a sabedoria, quando você não está sensível, e eu posso dizer isso até mesmo por experiências próprias, porque eu falo que o Senhor, que uma ferida fechada é um ministério aberto, e aquilo que outrora para nós, algum fato, ou aquilo que os altos e baixos que nós passamos, nós poderemos sim usar isso em benefício de outras pessoas, para levantar outras pessoas, amém? Então, eu, em alguns momentos, já fracassei em negócios, por não ter essa sabedoria, por não estar sensível, por estar distraído obviamente, com até mesmo outros negócios. Muitas e muitas vezes eu ainda não conhecia essa palavra, e estava ali empreendendo, e pintava uma oportunidade, eu já olhava para aquela nova oportunidade, e já botava esse que está aqui está funcionando, mas está aqui de lado, e daqui a pouco a gente está cuidando de outro, uma tremenda falta de sabedoria, mas e falta de sabedoria essa que acaba até muitas vezes mesmo,
com consequências cruéis, e muitas vezes a gente já ouvimos, né, aqui pessoas dizendo assim, Deus tirou, Deus não tira, é o fruto da consequência, aquilo que você está colhendo, a consequência daquilo que você não teve ali, naquele momento ali a capacidade de conduzir, você não teve a governança sobre aquilo, e de fato as coisas vão por água abaixo, amém? Aleluia, aleluia. Distrações no projeto. Distrações, elas vão tirar de nós a sensibilidade de um acompanhamento daquilo que muitas vezes a gente começa a fazer e as coisas, os resultados vão aparecendo e a gente, como eu falei, a gente começa a olhar para outros negócios, começa a olhar para outras coisas e aí daqui a pouco aquilo ali começa a declinar e você não percebe, e daqui a pouco você não está medindo, você não está acompanhando o desempenho e as coisas começam a, ser delargadas. No capítulo 6, Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe e o restante dos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu o encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer o mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido em uma obra muito importante e não posso ir. Estou envolvido em uma obra muito grande e não posso ir. Dizer um não é importante. Nesse caso aqui foi vital. Nesse caso aqui era ameaças. Nesse caso aqui dizer um sim era dizer um sim ainda mais distraído para aquilo que os outros estão pensando, os outros estão armando contra você, os outros estão tramando contra você. Essa distração aqui, Neemias não caiu. Vamos chegar lá. Neemias não caiu. Neemias se manteve forte, envolvido em uma obra importante que não posso parar, não posso interromper. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. Aplicado também no nosso contexto, empresa, mas também como funcionário, quantas e quantas vezes nós deparamos, né, com pessoas distraídas. O diaconato pode apagar as luzes. Trabalho é seu ministério. Teu trabalho é seu ministério. A sua mesa, os problemas que chegam à sua mesa são trampolins para o seu sucesso, são trampolins ali para as vitórias, para os resultados que você vai desfrutar, que você vencendo aquilo ali tem promoção para você. Não fuja de problemas, não fuja de situações. Assim como Davi não fugiu de Golias, usou Golias para a sua promoção. Não fuja dos seus problemas. Em nossos negócios, problemas são oportunidades. Problemas são oportunidades, são novos contratos. Problemas nos são apresentados. É um presente de fato, que a gente naquele momento não consegue compreender. Muitas vezes aquilo nos deixa aflito, nos deixa inseguro para o passo seguinte a ser dado, mas ali mora uma oportunidade. Eu lembro de um determinado momento em que um cliente fez contato comigo me pedindo uma sugestão, porque estava com um problema e isso era em um lugar realmente muito distante. Eu não conhecia a realidade do cliente. Eu me dei dados, eu quero dados, e ele me deu os dados e eu comecei a fazer algumas observações. Eu vou fazer aqui um parecer, apenas para ajudar o teu jurídico aí, para te defender. E eu fiz esse parecer e quando eu entreguei para ela, e era uma mulher, então alguns dias depois ela me devolve, ela me responde: olha, deu muito certo, tem como a gente transformar esse parecer num laudo? Tem, agora, vamos lá, vamos fazer, tal. Mas Caio, eu não tenho agora como te pagar, eu não tenho ordem de compra, eu não tenho nada. Eu sei, você não precisa me pagar nada. Mas você vai ter despesa. Não, você não precisa me pagar nada.
vamos lá, é uma semente, eu não entendi o que é semente. E aí eu fiz trouxe para mim esse desafio. O ano era 2021, novembro de 2021. E o tempo passou, e quando, 3 meses depois, ela faz contato comigo. Caio, tu não vai acreditar, o que foi? O processo foi arquivado. O processo do Ministério Público foi arquivado. Olha que maravilha. Olha, tem mais. Tem um problema lá que está todo mundo discutindo, mas eu já falei na reunião que a solução é você. Leve Caio. E o tempo passou e eu amém, recebi isso. O tempo passou e um tempo depois, um outro profissional, porque esse profissional já não estava mais na empresa, um outro profissional entra em contato comigo. Estou com um problema assim, assim, assim. Eu já sabia. E quando ele traçou para mim toda a situação, eu disse, vamos, eu vou lá. E nós saímos daqui, e até com outros irmãos aqui que trabalham aqui na igreja, parceiros nossos, e fomos para essa missão sem saber o que é que nos esperava lá, com a cara e a coragem. E quando nós chegamos lá, demos o nosso gás, fizemos o nosso melhor, viemos embora, entregamos aqueles documentos. 7 meses se passaram. Nesse meio tempo, o cliente disse assim, nós vamos dar continuidade, nós temos um pacote maior aqui, que é, eu não consigo nem dizer quantas vezes maior, tem um pacote maior de serviço aqui, e eu quero que você se planeje aí, mande programação para vir e tal, e nós montamos essa programação. Trabalho esse que demorou 7 meses para ser executado. Sabe, de uma semente que foi lançada, de um posicionamento, porque eu não sabia nem onde é que eu estava me metendo naquela hora, eu não sabia o que é que vinha pela frente. Quando eu disse um sim naquele momento, eu vi que ali era um Golias. Eu vi um Golias e eu vi uma porta. Eu disse assim, não é pelo resultado financeiro. Eu vi ali o crescimento profissional. Eu sei que aquilo vai me esticar, vai me levar adiante. Isso aqui vai ser poderoso. Amém? E palavras proféticas que eu recebi nessa igreja, amém? Palavras proféticas que eu recebi do nosso pastor, eu vi se cumprir. E foi glorioso mesmo diante de tantas dificuldades, pressões, tantas coisas que tentavam tirá-lo do foco e tentar bombardear nossa mente. Eu vi e eu declarava todo dia, em vez de vergonha, dupla honra, Senhor. Eu não entrei isso aqui, eu não entrei para ser envergonhado, eu entrei para ser honrado nesse lugar. Amém? E essa semana, na terça-feira nós concluímos esse trabalho, depois de 7 meses, e eu ouvi da palavra da pessoa que mais eu tinha como uma objeção, não vou dizer perseguição, que é muito forte, mas pessoa que era objeção, e ela dizia assim, olha, vocês fizeram o melhor trabalho. Nós tínhamos outras empresas trabalhando em outras partes daqui do grupo, mas o trabalho de vocês foi fantástico, e a qualidade que vocês trabalham e tudo aquilo que vocês fizeram. E eu disse, Pai, obrigado porque o Senhor é fiel para cumprir, amém? Se eu tivesse em algum momento sido acovardado por aquilo que o Senhor me confiou, eu não teria os resultados até então. Eu sei que mais está por vir. Eu recebi uma palavra que dessa porta tem uma outra porta, e eu creio nisso. E dentro disso que nós fizemos, eu sei que nós estamos ganhando uma projeção, mas novos grupos empresariais, gigantes nacionais aí têm nos procurado. E eu digo, Senhor, é o Senhor, porque de minha capacidade não é nada. Amém? Aleluia. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe, você que tem empresa, você carrega uma grande missão. Você carrega, sabe, a confiança do Senhor para resplandecer ali onde você chegar, nos seus clientes, no seu negócio, com seus funcionários, mantendo íntegro, ético. Os princípios que você conhece nessa palavra, os princípios que você aprende todos os dias nesse culto, a cada culto, nos transforma, nos
projeta para pessoas melhores, e esses princípios agora no nosso negócio nos faz, não vou dizer que a minha empresa é perfeita, não vou dizer que a gente não comete erros, a gente comete todo dia, sabe? A gente está sedento por melhoria contínua, sedento pela correção, e assim é com a palavra. Se você não chegar aqui, meu irmão, com o desejo de ser transformado hoje, o que é que o Senhor tem para mim hoje, o que é que o Senhor quer comunicar, Senhor, o que é que eu estou errado, o que é que não está legal, o que é que está desconforme com a tua palavra. Se você não chegar aqui com esse desejo, com essa sede, se você não levar isso para dentro de sua casa, se você não levar isso para o seu casamento, para os seus negócios, aleluia, aleluia, você é depósito de solução. Você é depósito de solução. Sua empresa, vocês são depósito de solução. Você como funcionário, você é depósito de solução para aquele lugar. Você é canal, porque através da sua vida, coisas específicas vão emergir, vão acontecer. Aleluia. Você que empreende, você que tem o seu negócio, ainda microempreendedor, você que é ambulante, você que tem sonhos. Ei, essa palavra é para você e funciona. Sabe, tenha sempre convicção da visão que o Senhor te deu. Tenha sempre no coração e na ponta da língua o planejamento, quais são os passos que você quer dar, onde você quer chegar. Aleluia, não se distraia, foco naquilo que o Senhor quer de ti, quer que você faça. Foco, não se distraia, esteja atento. Aleluia, aleluia. E eu não poderia concluir essa noite sem perguntar, sem perdendo a oportunidade de orar por você. Você que está cansado de fazer com a força do seu braço, você que não conhecia essa palavra, você que não conhecia as escrituras, esses ensinos, você que está sendo renovado pela palavra, está desejoso para fazer diferente, para que você que está desejoso para agora fazer conforme a vontade de Deus. É para você que eu quero falar agora. Eu quero que a igreja, em oração, eu sei que não é em vão esse momento aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está cansado de fazer com a força do seu braço, que você que já tentou de todas as formas, você que está enfrentando as objeções, os ataques. Aleluia. Você que está orando, apresentando ao Senhor um sonho, um projeto. Aleluia, é para você. Saiba que essa noite você pode fazer diferente. Essa noite você pode virar uma chave, um novo começo, uma nova rota, uma nova estação na sua vida. Pode começar aqui hoje. Aleluia, aleluia. Pode ser diferente, meu irmão. Pode ser diferente como foi comigo. E quantas vezes eu errei porque não conhecia essa palavra. Mas eu vou te falar, Deus, Ele é misericordioso, bondoso. Ele restitui o tempo perdido. Ele restitui o tempo perdido. E agora está sendo diferente. A palavra fazendo efeito. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que não conhece o Senhor, ou que conhece, mas que não anda com Ele, porque assim foi comigo. Eu conhecia Jesus, mas não andava com Ele. Eu quero saber de você, se tem alguém nessa noite aqui que quer provar disso, que quer reescrever a sua história, quer fazer nesse momento aqui recalcular sua rota, um novo começo. Tem alguém? Eu queria orar por você. Levante suas mãos. Se você deseja receber o Senhor, você, nesse momento, levante suas mãos. Alguém? Aleluia. Amém, amém. Tem alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, porque esteve afastado? Essa é uma oportunidade, meu irmão. Essa é uma oportunidade. Escreva a sua história hoje. Aleluia. Todos nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado. Os meus irmãos aqui estão avançando, prosperando, por negócios sólidos, profissionais competentes, profissionais audaciosos, profissionais ousados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.